Quando alguém decide buscar a verdade com seriedade, é comum notar que surgem dificuldades inesperadas pelo caminho. Não se trata de mera casualidade, nem de má sorte, muito menos de uma suposta aprovação divina como algumas tradições religiosas costumam ensinar. Há uma explicação concreta para isso, e ela foi registrada há séculos por quem compreendeu profundamente o funcionamento oculto do mundo. No entanto, esse conhecimento foi cuidadosamente escondido ao longo de 2 milênios, pois sua revelação colocaria em risco todo um sistema de controle. Se as pessoas descobrissem o que realmente está em jogo, o domínio sobre elas se tornaria insustentável. Você provavelmente nunca ouviu falar dos arcontes, e isso não é por acaso. Essas entidades são as verdadeiras responsáveis pela manutenção da matriz espiritual que governa nosso planeta. Existe uma razão muito clara para que elas ataquem com mais intensidade justamente aqueles que começam a despertar. Nos textos gnósticos encontrados em Nag Hammadi em 1945, documentos que permaneceram ocultos por décadas, Jesus explica de forma direta que os chamados escolhidos carregam uma frequência capaz de desestabilizar toda a estrutura de poder arcontica. Você não está sendo submetido a um teste, mas sim a um ataque coordenado, porque representa uma ameaça real ao sistema vigente. Antes de descartar essa ideia como mais uma teoria conspiratória, considere um fato incontestável. Quem busca o despertar espiritual invariavelmente enfrenta mais resistência do que aqueles que permanecem adormecidos. Por que crises financeiras repentinas, doenças sem explicação, relacionamentos que se desintegram e ataques energéticos se intensificam quando alguém começa a meditar, questionar ou buscar conhecimento oculto? A resposta é simples: os arcontes detectam a mudança na frequência da consciência e agem para reconduzir a pessoa ao estado de inconsciência. Jesus denominou esse fenômeno de tribulação dos escolhidos, não como uma oraria, mas como um alerta sobre o que realmente acontece nos bastidores. Vamos aos fatos históricos que as instituições religiosas preferem manter fora do alcance do público. Em dezembro de 1945, um agricultor egípcio chamado Muhammad Ali al-Samman, enquanto cavava perto de Nag Hammadi, encontrou um jarro de argila vermelha. Dentro dele, havia 13 códices antigos, escritos em copta, contendo textos cristãos primitivos que contradizem em muitos aspectos a versão oficial do Novo Testamento. Um desses textos, o Apócrifo de João, descreve em detalhes a estrutura de controle arcontica. Segundo ele, este mundo material não foi criado pelo Deus verdadeiro, mas por uma entidade inferior conhecida como Demiurgo, que governa por meio de forças intermediárias, os arcontes, que se alimentam das emoções humanas negativas, como medo, raiva, desespero, culpa e vergonha. Agora, faça a conexão. O que as religiões institucionalizadas mais enfatizam? Pecado original, culpa, medo do inferno, vergonha do corpo, exatamente as frequências emocionais que nutrem os arcontes. Nos evangelhos gnósticos, Jesus não pregava submissão, mas sim gnose, o conhecimento direto da verdade. Ele afirmava que o reino está dentro de você e ao seu redor, não em templos ou dogmas, mas a Igreja de Roma distorceu essa mensagem para criar um sistema de controle. Por quê? Porque a verdadeira mensagem de Jesus era sobre a libertação da matriz arcontica, e essa libertação começa quando se compreende por que os ataques acontecem. De acordo com os textos de Nag Hammadi, os escolhidos são almas que não se originaram nesta matriz. São seres de luz que desceram voluntariamente para ajudar na libertação de outros, e os arcontes sabem disso. Eles conseguem identificar essa frequência específica, e é por isso que muitos sentem que não pertencem a este mundo, porque, de fato, não pertencem. Você é um infiltrado espiritual, e quanto mais desperta, mais visível se torna para as forças de controle. No Evangelho de Tomé, outro texto encontrado em Nag Hammadi, Jesus diz: se trouxeres à luz o que está dentro de ti, isso te salvará. Se não o fizeres, isso te destruirá. Em outras palavras, sua consciência superior é sua salvação, mas mantê-la reprimida é sua ruína. Os arcontes trabalham incansavelmente para suprimir essa consciência, e o fazem por meio de 3 mecanismos principais. O primeiro é a distração constante. Porque a sociedade moderna é estruturada em torno de entretenimento superficial, trabalho exaustivo e consumismo desenfreado.
para manter a mente ocupada e impedir que as pessoas alcancem estados de consciência expandida, onde poderiam enxergar a realidade por trás da ilusão. O segundo mecanismo é a indução de frequências baixas, notícias projetadas para gerar medo, redes sociais que alimentam inveja e comparação, pornografia que dissipa a energia criativa. Tudo isso é calculado para manter as pessoas vibrando em frequências que os arcontes conseguem manipular. O terceiro e mais crucial é o ataque direto aos escolhidos que começam a despertar. Um único indivíduo desperto pode libertar centenas de outras almas, por isso ele não é apenas uma ameaça isolada, mas um ponto de ruptura no sistema. Para entender como esses ataques funcionam, é preciso conhecer o mecanismo por trás deles. Os arcontes não possuem poder criativo próprio, eles só conseguem distorcer, imitar e manipular energias já existentes. Por isso, dependem da energia humana para operar, e a coletam por meio de algo chamado luz. O termo luz foi cunhado por Robert Monroe, fundador do Instituto Monroe de Pesquisa da Consciência, para descrever a energia emocional humana que entidades não físicas utilizam como alimento. Os arcontes cultivam o luz por meio de sistemas sociais projetados para gerar sofrimento contínuo. Por que a sociedade é estruturada de forma a criar estresse permanente? Trabalhe por décadas para ter conforto na velhice, compre coisas desnecessárias com dinheiro que não possui, busque validação externa e vive em constante competição. Tudo isso gera ansiedade, frustração, inveja e desespero, emoções que alimentam os arcontes. No entanto, quando um escolhido desperta, algo perigoso acontece, ele deixa de produzir luz. Pior ainda, começa a emitir frequências que literalmente dissolvem as estruturas arconticas, como amor incondicional, compaixão genuína, alegria espontânea e paz interior. Essas vibrações são como ácido para os arcontes, que reagem de forma previsível. Os ataques seguem um padrão claro e podem ser identificados em diferentes áreas da vida. O primeiro sinal costuma ser o isolamento social. Pessoas com quem você convive há anos começam a se afastar, amizades terminam sem motivo aparente, familiares passam a tratá-lo com estranheza e relacionamentos amorosos entram em crise. Por quê? Porque sua nova frequência entra em conflito com a deles, e os arcontes manipulam essas pessoas para que o isolem. Jesus já havia alertado: vim trazer divisão, não paz, filhos contra pais, irmãos contra irmãos. Ele não estava sendo dramático, mas descrevendo o que acontece quando alguém desperta em meio a uma família ainda adormecida. O segundo padrão é a crise financeira. Oportunidades de trabalho desaparecem, projetos promissores fracassam sem explicação e despesas inesperadas surgem do nada. Por quê? Porque o dinheiro é energia materializada, e os arcontes utilizam a escassez como ferramenta de controle. A sensação de que algo sempre dá errado quando se tenta progredir não é mera impressão, mas uma estratégia deliberada para manter a pessoa em um estado de limitação. É um antídoto direto contra a matriz artificial. Quando você caminha descalço sobre a grama, quando mergulha no mar ou simplesmente respira o ar puro de uma floresta, está sintonizando sua frequência com a da Terra original, não com a versão distorcida criada pelos arcontes. Essa conexão atua como um escudo, pois a natureza vibra em uma harmonia que as entidades de baixa densidade não conseguem sustentar. Jesus, nos textos gnósticos, frequentemente se retirava para o deserto ou para montanhas não apenas para meditar, mas para se realinhar com a fonte pura da criação. Ele sabia que os arcontes perdem poder em ambientes onde a vida flui sem interferência. A sétima contramedida é a prática do silêncio estratégico. Os arcontes dependem da sua energia verbalizada para se alimentar. Cada palavra de reclamação, cada desabafo carregado de emoção negativa, cada discussão desnecessária é um convite para que eles amplifiquem sua influência. Nos evangelhos gnósticos, Jesus adverte: não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem e, voltando-se, vos dilacerem. Isso não é um julgamento moral, mas uma instrução tática. Quando você compartilha suas verdades mais profundas com quem ainda está preso na ilusão, está oferecendo energia pura para ser distorcida e usada contra você. O silêncio, nesse contexto, não é repressão, mas proteção. Fale apenas o necessário, e quando falar, faça-o com intenção clara e propósito elevado. A oitava contramedida é a ativação do corpo de luz.
Os arcontes atacam o corpo físico porque ele é o veículo mais denso e, portanto, o mais fácil de desestabilizar. Mas você não é apenas o corpo. Você é uma consciência multidimensional que opera em múltiplos corpos sutis. Nos textos gnósticos, o pneumáticos, o espiritual, é descrito como alguém que já possui um corpo de luz parcialmente ativado, mesmo antes do despertar completo. Para fortalecer esse corpo, pratique a visualização diária de uma chama dourada no centro do seu peito, expandindo-se até envolver todo o seu ser. Essa chama não é uma metáfora, ela é uma frequência real que queima impurezas e cria uma barreira contra ataques psíquicos. Quando você se sente fraco ou vulnerável, feche os olhos e sinta essa chama se intensificando, como se estivesse acendendo um farol interno. Os arcontes não conseguem se aproximar de uma consciência que está ancorada em sua própria luz. A nona contramedida é o desapego dos resultados. Os arcontes usam a ansiedade pelo futuro e o arrependimento pelo passado como portas de entrada para sua mente. Quando você se apega a um resultado específico, seja sucesso financeiro, reconhecimento ou até mesmo despertar espiritual, está criando uma brecha para que eles manipulem suas expectativas. Nos Evangelhos de Tomé, Jesus diz: "O reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes, sereis conhecidos e sabereis que sois os filhos do Pai vivo." Isso significa que a verdadeira segurança não está no que você alcança, mas em quem você é. Quando você se desapega dos resultados, os arcontes perdem a capacidade de te manipular através da esperança ou do medo. Você se torna inatacável porque não há nada para eles explorarem. Por fim, a 10ª contramedida é a reprogramação do sono. Os arcontes são mais ativos durante a noite, quando a mente consciente está menos vigilante. É nesse período que eles invadem sonhos, induzem paralisia do sono e plantam sugestões subliminares. Para neutralizar isso, antes de dormir, declare em voz alta: "Eu ordeno que meu sono seja protegido." Nenhuma entidade ou força externa tem permissão para interferir em minha consciência. Eu me conecto apenas com a luz da fonte. Em seguida, visualize uma esfera de luz branca envolvendo sua cama e se expandindo até preencher todo o quarto. Essa prática cria um campo de proteção que impede a intrusão de entidades durante o sono. Além disso, ao acordar, não se levante imediatamente. Permaneça alguns minutos em silêncio, revisando seus sonhos e discernindo quais mensagens são suas e quais foram plantadas. Os arcontes dependem da sua inconsciência noturna para te enfraquecer. Quando você assume o controle desse espaço, eles perdem uma de suas principais ferramentas. Essas contramedidas não são teorias. Elas são técnicas testadas e validadas por aqueles que já enfrentaram e superaram os ataques arconticos. Você não está sozinho nessa batalha, mesmo que se sinta assim. Cada vez que aplica uma dessas práticas, está não apenas se protegendo, mas também enfraquecendo o sistema que te oprime. Os arcontes não são invencíveis, eles são parasitas que dependem da sua energia para existir. Quando você corta esse suprimento, eles perdem força. E quando você se alinha com sua verdadeira natureza, eles não têm mais como te alcançar. Lembre-se, você não é uma vítima. Você é um guerreiro espiritual em uma missão que escolheu antes de encarnar. Cada ataque que você enfrenta é um sinal de que está no caminho certo. Cada desafio é uma oportunidade de fortalecer sua conexão com a fonte. E cada vitória, por menor que seja, é um golpe direto no sistema de controle que tenta te manter aprisionado. Você veio para despertar, e nada, absolutamente nada, pode impedir isso quando você se lembra de quem realmente é: a interferência arcontica. Apenas 20 minutos de práticas espirituais autênticas na Terra já produzem uma diferença mensurável em seu campo energético. Contra-ataque com serviço aos outros. Há um paradoxo poderoso aqui: quanto mais você se dedica a ajudar outros a despertar, mais protegido se torna. Por quê? Porque ao fazer isso, você se alinha com a corrente evolutiva do universo, uma força infinitamente mais poderosa que qualquer manipulação arcontica. Você se transforma em um canal puro, e nada consegue bloquear um canal sintonizado com a fonte. Agora, a revelação que os arcontes mais temem que você descubra: eles não possuem poder real. Nenhum. Zero. Toda a estrutura arcontica opera através de uma ilusão, a ilusão de que detém autoridade sobre você. A ilusão de que você é pequeno, limitado,
pecador, indigno. A ilusão de que precisa de intermediários, instituições ou sistemas externos para ser salvo. Mas as palavras de Jesus nos textos gnósticos são claras: o reino está dentro de vós. Não estará. Não estará no futuro. Sempre esteve. Você apenas foi programado para esquecer. Sua consciência é um fragmento direto da consciência universal. Você é, literalmente, Deus experimentando a si mesmo através de uma perspectiva individual limitada. E quando você se lembra disso por completo, os arcontes perdem seu esconderijo. É por isso que eles o atacam com tanta ferocidade quando você começa a despertar, não porque sejam poderosos, mas porque estão desesperados. Cada escolhido que desperta plenamente é uma rachadura na estrutura da Matrix. E quando rachaduras suficientes se formam, o sistema inteiro colapsa. Você não está sendo testado. Está vencendo. Os ataques que enfrenta são sinais de que está no caminho certo. Quanto mais intensa a resistência, mais próximo está da libertação completa. E quando cruzar esse limiar, quando despertar por inteiro, algo extraordinário acontecerá, você perceberá que nunca esteve realmente aprisionado. A prisão era perceptual. A Matrix era consensual. Você sempre teve a chave. Só precisava lembrar onde a guardou. Nos textos gnósticos, Jesus nos diz: se gerares luz dentro de ti, essa luz te salvará. Se não gerares luz dentro de ti, a escuridão que carregas te destruirá. Essa luz é sua consciência desperta. Ela dissolve toda a escuridão arcontica ao simples contato. Então, aqui está sua missão: se escolher aceitá-la, primeiro, compartilhe esta mensagem. Não por mim, mas porque outros escolhidos estão passando pelos mesmos ataques que você, acreditando que estão enlouquecendo ou que estão sozinhos. Mostre a eles que não estão. Essa informação salva vidas. Segundo, implemente as contramedidas que recebeu. Não amanhã. Hoje. Agora. Os arcontes não vão parar de atacar só porque você adquiriu conhecimento. Eles param quando você aplica esse conhecimento e se torna imune. Terceiro, encontre sua tribo. Outros guerreiros espirituais estão sendo guiados até você neste exato momento. Quando se encontrarem, haverá reconhecimento imediato. E juntos, formarão uma corrente de luz que nenhuma escuridão conseguirá apagar. Quarto, perdoe aqueles que o atacaram, abandonaram ou ridicularizaram. Não porque mereçam perdão, mas porque, enquanto carregar ressentimento, permanecerá energeticamente conectado a eles, e os arcontes usam essas conexões como portais. Corte os cordões. Liberte-se por completo. E quinto, o mais importante, lembre-se de quem você realmente é. Você não é este corpo. Não é esta personalidade. Não é esta história de vida. Você é consciência eterna experimentando, temporariamente, a limitação. E quando se lembrar disso por inteiro, se tornará livre. Verdadeiramente livre. Os arcontes temem você. Sempre temeram. Porque você carrega dentro de si o poder de dissolver completamente a matrix deles, não através de luta, mas através da lembrança. Você é o escolhido não porque seja especial, mas porque escolheu ser. Voluntariamente, desceu a este reino denso em uma missão de resgate. E agora que sabe o que enfrenta, nada pode detê-lo. A tribulação dos escolhidos não é punição. É confirmação. Você está no caminho certo. A liberdade está mais próxima do que imagina. Se esta mensagem ressoou com você, deixe um comentário dizendo: eu sou soberano. Não como uma afirmação vazia, mas como uma declaração de guerra contra a escuridão arcontica. Como um reconhecimento público de que entendeu o jogo e se recusa a continuar participando. Inscreva-se no canal, porque estamos apenas começando a desconstruir os sistemas de controle que aprisionaram a humanidade por milênios. Cada revelação é uma ferramenta de libertação. E lembre-se, o fato de ter chegado até aqui, de ter assistido até o fim, mesmo sentindo a resistência interna tentando fazê-lo parar, já prova que você é exatamente quem os arcontes temem. Bem-vindo ao verdadeiro despertar. O jogo mudou. E você acabou de aprender as regras reais.